A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 11, de 1 a 32: Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Então, já começa falando sobre o amor a Deus. Nós devemos amar a Deus. E todos os dias, sempre, diariamente, continuamente, guardar os preceitos, os estatutos, os juízos, os mandamentos, a lei divina. Vimos no Salmo 119 sinônimos para a palavra de Deus. Tu deve viver a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser apenas uma leitura, um livro. Não, é a tua vida. Tu tem que guardar, praticar, viver. 2. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. A definição mais forte para mim é disciplina. Entendermos que disciplina é liberdade. Essa rotina, essa prática diária, esse dia após dia, ser renovado na presença de Deus, disciplinas espirituais, práticas, isso faz com que nós venhamos a crescer no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus, uma vida com Deus. E isso faz com que a gente venha a conhecer a grandeza do Senhor, saber quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nós seguimos. Aqui fala de mão poderosa. Isso, para mim, é a intervenção direta de Deus nas nossas vidas. Um braço estendido é alguém que está pronto para nos atender. É um pai que sabe dar boas dádivas para os seus filhos. É um Deus pessoal que se relaciona conosco. 6. E ainda o que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo que os seguia no meio de todo Israel. 7. Porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Esse episódio é muito chocante, muito dramático. A terra se abriu para engolir os pecadores. E sim, todos os olhos viram isso. Isso foi uma lição. Isso estabeleceu um parâmetro de santidade, como outros que morreram porque não foram santos na presença de Deus, porque não acreditaram que Deus se fazia presente no meio daquele povo. Então, Moisés está querendo que eles lembrem disso e temam. 8. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo. Então, a gente pode estabelecer, vamos dizer, entre aspas, uma dobradinha. Guardar os mandamentos nos torna fortes. A força vem
de viver a palavra de Deus, de obedecer, de pôr em prática. 9. Para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Aqui reforça, vamos dizer assim, a qualidade da terra, mas também reforça a longevidade, a vida longa, a prosperidade. Isso tem sido uma promessa de Deus para os seus filhos, que se nós o obedecermos, se nós andarmos no caminho, Deus vai nos abençoar com vida longa, com longevidade. 10. Porque a terra da qual vocês tomarão posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. O que a gente entende aqui? Que a terra do Egito era uma terra fofa, uma terra fértil, que com o pé tu conseguia revolver a terra, né? Semear as sementes. E o que vai acontecer quando eles forem para Israel? Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. Então, montes e vales dá uma ideia de que vão ter provações, dificuldades, vamos ter altos e baixos. No mundo passareis por aflições, o Senhor Jesus disse. A gente sabe que a vida com Deus, ela é uma vida de altos e baixos, no sentido de que sim, muitas vezes teremos aflições, seremos provados, passaremos pelo fogo e pelas águas, né? Mas o que é a promessa de Deus? Ele estará conosco todos os dias. 12. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor, o Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Olha que lindo isso. Os olhos de Deus estão sobre a terra, desde o início até o final do ano. Nós estamos no início do ano de 2024. Não sabemos o que tem pela frente, mas sabemos quem estará conosco do princípio ao fim do ano. O nosso Deus, o Deus a quem servimos. 13. Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então no devido tempo darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. O que Deus está dizendo aqui? Que se a gente amar, se a gente servir, se a gente obedecer, se a gente temer a Deus, Ele vai mandar as chuvas, no sentido de que as chuvas significam prosperidade, vida, renovação, fartura. A terra iria reproduzir, germinar, frutificar. E isso seria a certeza de fartura, de prosperidade, de abundância, de bênçãos. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Então, o que significa? Que Deus ia garantir a parte dele. A minha parte eu vou fazer, mas vocês têm que fazer de vocês, que é me amar, me servir, me obedecer, andar comigo em todos os meus caminhos. 16. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Somos humanos, pecadores, e o nosso coração é enganoso. E a gente sabe que Israel tinha muitas tentações ao redor.
As nações vizinhas eram pagãs, serviam a deuses, a divindades, a todo tipo de maldição, abominação, idolatria, todos os pecados que Deus dizia que não era para estar no meio do povo, as nações ao redor faziam, praticavam. Então Deus alerta o povo que é para eles terem cuidado para não deixar o coração enganar eles. Porque se o coração nos engana, a gente se desvia e aí a gente serve outros deuses. Esses outros deuses pode ser o nosso próprio eu, os nossos próprios desejos, a nossa própria carne. E sim, no caso deles, especificamente também outros deuses, né? Divindades pagãs. 17. E se isso acontecer? Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova. A terra não dará sua colheita, e em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Então, se a ira de Deus se acender, haverá castigo, haverá punição, haverá maldição. 18. Ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Então, se o nosso coração e a nossa alma forem íntegros ao Senhor, obedientes, vai ficar tudo bem. Mas se nós nos desviarmos, sim, estaremos correndo grande risco. 19. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa. Lembra do outro vídeo? Andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Significa que os pais deveriam ensinar seus filhos, que as gerações futuras precisavam aprender a palavra de Deus, aprender os mandamentos, conhecer o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. 20. Devem escrevê-las nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que eu falei sobre a mezuzá, que já tem vídeo no canal sobre isso. 21. Para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês. E para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. De novo, vida longa, longevidade, uma vida abençoada na presença de Deus. 22. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o que vai acontecer? Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. Então, se nós amarmos o Senhor, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, a promessa de Deus para nós é que ninguém nos resistirá, de que os inimigos terão pavor, medo, fugirão da nossa presença. 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Isso é muito importante, a gente já tem falado em outros vídeos sobre a bênção e a maldição. A bênção decorre da obediência e a maldição
decorre da desobediência. Como crianças, se tu faz tudo certo, tu é elogiado, recompensado, tu tem paz, tu tem alegria, tu brinca, tu joga, tu te diverte, porque tu é uma criança obediente. É um filho, uma filha obediente. Se tu é uma criança desobediente, teimosa, rebelde, desrespeitosa, o que acontece? Castigo, punição, disciplina, fica sem a sobremesa, fica sem a brincadeira, não pode ir na casa dos amiguinhos, os amiguinhos não podem vir na tua casa, enfim. A vida é assim. A gente acredita nisso, que se a gente cumprir a lei, se a gente for uma pessoa honesta, a gente não vai ter temor do mal. Agora, se tu já anda nas trevas, na escuridão, tu vai ser atormentado, perseguido, punido. 29. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Gerizim quer dizer um lugar árido, ou monte dos gafanhotos, e Ebal, nu, descoberto. Então, o que fica bem claro aqui? Que de um lado tem bênção e do outro lado tem maldição. Temos obediência, teremos bênçãos. Temos desobediência, teremos maldição. Simples assim. Amar o Senhor e guardar os seus mandamentos era o pré-requisito para uma vida longa e próspera. A bênção e a maldição eram decorrentes da escolha pessoal, das decisões, do livre-arbítrio, do exercício da liberdade de cada um. Quer seguir? Quer obedecer? Quer servir a Deus de todo o coração? Tu vai ter bênçãos. Se tu escolher servir a ti mesmo, ao teu eu, ao teu ego, à tua carne, aos desejos pessoais, tu está te afastando da vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que quem quisesse segui-lo tinha que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias. Então é isso que nós precisamos, ouvir a voz de Deus e obedecer todos os dias.